Outro patrimônio da cidade, Interlagos. Será privatizado. E o Autódromo de Interlagos... Continua sendo um autódromo? Continuará, não vai ter nenhum empreendimento imobiliário lá. Com o empreendimento imobiliário... Lá continuará sendo o Autódromo Internacional de Interlagos, José Carlos Patti. O cartódromo também vai ser privatizado. O parque, há um parque anexo a Interlagos, também vai ser privatizado, com acesso gratuito, livre, sem ingresso, para que as pessoas possam, dentro da mesma formatação dos demais parques, com calçamento adequado, as calçadas, iluminação de LED, banheiros, vigilância, tudo. E o Anhembi também. Também, mas deixa eu explicar só de Interlagos o que vai acontecer lá. Interlagos continuará sediando Fórmula 1 e outros eventos de automobilismo e também... vai poder abrir para shows, por exemplo, se o administrador quiser. Exatamente, é isso que eu queria te dizer. Lá vai ser a maior praça para espetáculos ao ar livre da América do Sul. Então, os grandes eventos musicais ou os grandes eventos religiosos de São Paulo vão acontecer em Interlagos. Lá você tem as linhas da CPTM, linhas de trem, você tem o acesso de ônibus, que a gente chama do transporte de pneus, tem ampla área para estacionamentos, tem condições adequadas e não tem um adensamento populacional em volta, o que permite a utilização daquele espaço para eventos o ano inteiro, sem incomodar os moradores que estão em volta. Pelo contrário, vai valorizar as propriedades daqueles que estão em volta, dos que têm apartamento, casas, negócios, bares, cafés, todos vão ganhar, a cidade vai melhorar. E depois Interlagos, o autódromo, o cartódromo, vamos preservar o parque continuará aberto ao público, aliás, será reformado, melhorado, colocado em condições de segurança e acessibilidade, mas o autódromo e o cartódromo serão vendidos para que essa arrecadação seja destinada exclusivamente à saúde e educação. Vai continuar havendo Fórmula 1, as outras atividades que lá se realizam e até trazer outras que ainda não estão aqui no Brasil, mas com gestão privada e investimento privado, Rodrigo. O nosso conceito para Interlagos é que ali nós possamos ter o Museu do Automobilismo, quem sabe até com o nome do Ayrton Senna, a preservação do autódromo, a preservação do cartódromo, a preservação do parque, o Parque de Interlagos, com acesso gratuito à população, e a valorização com um empreendimento imobiliário debruçado no maior e melhor autódromo do país, que é o... É exatamente nessa linha que nós desejamos o autódromo de Interlagos, que ele seja sustentável, que ele produza resultados, que ele atenda a população, que ele mantenha o parque público aberto para a população que vive, que mora na região sul da cidade e que desobrigue o Estado de ter uma contribuição que anualmente vai a mais de 70 milhões de reais. É um prejuízo tremendo para o município. Não é prioridade. Esses recursos advindos da privatização, nós vamos investir inteiramente em saúde e educação. O plenário da Câmara aprovou, em primeira votação, a privatização do Complexo Interlagos. O projeto ainda precisa passar por uma segunda votação antes de ir para a sanção do prefeito João Dória. Não é obrigação do poder público oferecer uma corrida de Fórmula 1 por ano. Isso é coisa da iniciativa privada. No mundo inteiro é a iniciativa privada que faz. Então, além disso, você tira da mão do poder público e coloca na mão da iniciativa privada, que é quem deve realizar eventos. Deixa a gente fazer saúde, educação, habitação, segurança pública. Segundo, a prefeitura deixa de gastar alguns milhões de reais todo ano por conta da realização desse grande prêmio. E ainda vai arrecadar uma grande soma, a gente não tem noção ainda exata. Não é possível o governo vender o autódromo de Interlagos, para que a população, aqueles que nos assistem, entendam, numa área de 1 milhão de metros quadrados, em números redondos, permitindo a construção de em até 8 milhões, dá um impacto na população de mais ou menos 30 mil pessoas, sem que nós tenhamos investimentos como acesso viário, acessibilidade, saúde, educação, transporte, todo aquilo que traz o impacto de um adensamento dessa magnitude. Não será privatizado sem audiência pública. Perfeito. Então, é só a nível de instrução. Eu vender o autódromo como está hoje, ele tem um valor quase nada, é pouco. É prejuízo para o erário, é melhor ficar como está. Ou aluga, fala outra forma, não resolve. E só diziam cerca de 130 mil metros construídos, não resolve. Esse desenho de pista também não sei se é o definitivo. Acabei de me reunir hoje com a secretária da pasta, disse, vou rever tudo novamente. Na audiência, das audiências com a secretária e com o governo, é que vocês vão negociar o que é que vai ficar de pista, o que é que não vai ficar de pista, o que é que vai ficar privado, o que é que não vai ficar privado, se vocês vão poder correr. O que eu garanto que haverá audiência pública, porque aí sim, eu só como vereador tenho interesse naquela região.
preciso desenvolver, eu preciso levar a marginal até o Jurubatuba, a marginal invertida, eu preciso fazer acesso viário. Se for um densamento imobiliário, como é que vai ficar? Com quase 100 mil pessoas ali dentro. Se for um densamento imobiliário, como é que vai ficar? Com quase 100 mil pessoas ali dentro. Onde é que eu vou ter acesso? Hospital, saúde, dentro do autódromo? Aquilo vai ser um condomínio, mega condomínio. Dentro do autódromo, aquilo vai ser um condomínio, mega condomínio. Que não muda o conceito de manter o conceito de autódromo de pista, de esporte. Isso, na sua mentalidade, pode ser preservado ou talvez não? O autódromo, como está na lei, está mantido. Só não está dito que é aquela pista. Manter-se uma pista de Fórmula 1. O autódromo, como está na lei, está mantido. Só não está dito que é aquela pista. Só não está dito que é aquela pista. Manter-se uma pista de Fórmula 1. Se você olhar no texto. Não é Fórmula 1. Não é isso, na verdade não é isso. Assim, ó, o que existe uma divisão muito clara, ó, pessoal, vamos lá, que todos entendam. Então, que todos entendam assim, ó, nós estamos aqui, eu e o Orlando, como representante da Comissão Interlagos hoje, são usuários do autódromo. O autódromo Interlagos tem que ser visto em 3 segmentos. Primeiro é a atividade da municipalidade, que usa as quadras, usa a atividade, anda de bicicleta, esse negócio todo, que é o entorno que usa sim. Segundo, é o automobilismo nacional, somos nós. Nós não damos um centavo de prejuízo para o público, porque nós pagamos o aluguel da pista. E nós damos, se você dividir a Fórmula 1, toda essa verba que se implanta lá é por causa da Fórmula 1. A Fórmula 1 é um evento particular, que tem as suas atividades, que traz o lucro para São Paulo de outra forma. Mas o automobilismo nacional... Eu não tenho certeza. A Fórmula 1 é um evento particular, que tem as suas atividades, que traz o lucro para São Paulo de outra forma. Eu não tenho certeza. Eu também não sei disso, mas é o que eu falo. A Fórmula 1... Você não está ironizando, né? Entendeu? Assim, ó, não, presidente. A Fórmula 1... Eu falo assim, é um capítulo à parte, ela deveria ser tratada independente do automobilismo nacional. Nós pagamos aluguel, nós custeamos qualquer tipo de avaria que nós fazemos lá, nós damos emprego, 10 mil empregos indiretos lá do automobilismo nacional que eu falo. Ou seja, se for dividido, assim, olha, esse que está gastando é para a Fórmula 1, se a Fórmula 1 traz lucro de outra forma, mas o automobilismo nacional, vocês não gastam um centavo para a gente, nós pagamos aluguel e nós damos, se pegar só a conta de despesa e receita do automobilismo nacional, nós damos lucro. Então é isso, esse procedimento, né, e esse acordo que a gente vinha mantendo com o Dória, até essa preocupação da segunda votação, é que nós queremos manter através das audiências públicas, mas que é um entendimento errado por conta de vários vereadores dessa casa, que não são da região, é achando que se coloca lá 70, 200, 100 milhões para que a gente use. Não, nós pagamos aluguel, basta ver a planilha lá. Eu não estou dizendo isso, é como débito, crédito, sobra um prejuízo para a prefeitura hoje. Anualmente no autódromo. Débito, crédito, sobra um prejuízo. Sim, concordo. Mas no balanço da SPTUR não mostra. Uma outra disposição que a cidade avalia interessa à cidade manter o valor. Aquilo, uma atividade pública, que hoje é pública, ainda que ela aloque para vocês, é pública, a cidade está disposta a manter uma área de quase 1 milhão de metros lá, ou vai dispor dela para fazer frente a outros investimentos. É uma decisão da cidade, não só do setor. Perfeito. Eu respeito. O que eu entendi na manutenção do projeto de lei até aqui, sim, é a manutenção de uma pista que não está dito que é essa também. É a manutenção de uma pista que não está dito que é essa também. Não está dito que ela pode ser modificado. O novo proprietário diz, olha, eu modifiquei a pista, mas... Isso vai ser combinado nas audiências públicas, né? Sim, vai ser discutido. É isso aí. No sábado, eu fui numa audiência pública aqui no bairro de Interlagos, aliás, mais 2 audiências públicas estão marcadas, 6 de março e 10 de março, na região aqui, na zona sul da cidade de São Paulo, viu, Frederico? E para todos vocês que têm interesse em Interlagos. E essa apresentação tinha, para vocês terem uma ideia, na área do cartódromo, apenas na área do cartódromo Interlagos, 25 torres. 25 torres entre prédios, entre moradias e prédios comerciais. População que se interessa, que é da Zona Sul, que gosta de automobilismo, tem que se inteirar dessas audiências públicas e dizer, e vir a público a falar que não quer. Os caras estão entregando isso como uma coisa pronta. Ninguém vem para discutir com a população, mas a população tem que se posicionar. Para quando chegar na Câmara de Vereadores, eles saberem que o que eles estão aprovando é uma afronta à vontade popular. Pelo menos isso a gente tem que deixar claro. E, pelo que eu percebi na audiência pública lá, no céu lá da cidade de Dutra, é isso, ninguém quer. E se Deus quiser, o pessoal vai botar uma pressão bem grande lá para impedir, de perder suas casas, e por consequência a gente não ter a perda de Interlagos. Mas assim, corre risco, claro que corre risco, mas as pessoas têm que lutar muito, todos os interessados têm que se fazer presente.
A privatização do complexo de Interlagos foi discutida nesta quarta-feira durante a audiência pública da Comissão de Política Urbana. A Câmara recebeu moradores da Zona Sul e integrantes da Comissão de Interlagos para debater o assunto. Durante a audiência, foram apresentados diversos questionamentos em relação ao projeto de lei da Prefeitura, que prevê a venda do autódromo para iniciativa privada. Segundo a Comissão de Interlagos, o ideal seria a mudança da privatização para apenas a concessão do espaço. Projeto que visa vender o autódromo de Interlagos. Segundo o prefeito, ele garante que será vendido e o esporte a motor será preservado. Porém, no nosso entendimento, nós sabemos que não existe nenhuma lei que obrigue o proprietário, quem comprou, manter atividades atendendo a comunidade. Nós queremos uma concessão responsável que atenda a comunidade como um todo e sem perder aquilo que é o nosso ganha-pão, que é o esporte a motor. Para avaliar a possibilidade de concessão do complexo e ampliar os estudos sobre o tema, o vereador Rodrigo Goulart apresentou um ofício a representantes do Executivo. Então a gente sabe que a privatização é uma questão difícil, a questão de valor de mercado, o mercado nessa crise econômica que a gente enfrenta. Então, para ver se a questão da concessão não é mais viável neste momento do que a privatização. A preocupação com o meio ambiente também foi destaque na audiência, já que Interlagos é uma região importante de mananciais. O projeto do Executivo prevê a construção de prédios dentro do complexo, medida que o vereador Gilberto Natalini considera negativa. Vender o autódromo e construir aquela quantidade de prédios que estão sendo propostos ali é um atentado, não só à questão urbanística, como também à questão ambiental daquela região em particular, que é uma região de preservação, próxima aos mananciais. Naquele local, se vierem do autódromo, se forem construídos edifícios em altura, seria uma excrescência total, porque estaria ao lado do bairro que é horizontal, toda a região em volta é região de preservação devido aos reservatórios, e você teria um espigão de prédios. Isso seria, na própria paisagem, um contrassenso. Já para o vereador Fábio Riva, é preciso um equilíbrio entre moradia e preservação. A gente tem um problema de moradia popular muito grande na cidade de São Paulo. E a gente precisa resolver o problema dessas famílias que estão na beira dos córregos. Ontem a cidade, você viu o que aconteceu, a gente precisa tirar essas pessoas da beira do córrego e dar moradia digna. E uma das formas é privatizando um espaço que é muito pouco usado, a bem verdade é esta, e a gente garantir que naquele espaço seja construído moradias dignas para essas pessoas. Então é esse equilíbrio que a gente precisa buscar. Nós vamos apresentar à Câmara Municipal em breve um projeto de lei disciplinando todo o uso e ocupação do solo, viabilizando a arrecadação de recursos para a promoção de melhorias urbanísticas, melhoramentos nas habitações, na parte habitacional, que é um ponto sensível, investimento em parques, construção de equipamentos públicos. Então, o projeto de intervenção urbana que vem para discussão na Câmara Municipal, ele traz uma abordagem de todo esse território. O projeto de privatização foi aprovado em primeira votação na Câmara e aguarda a segunda votação em plenário. Até lá, serão agendadas outras audiências públicas. A ideia é levar lá mais uma audiência pública, ou quantas for possível, para que a gente possa ouvir e esgotar tudo o que a gente tem, para que realmente, se vai haver a construção, vai verticalizar lá, ela seja verticalizada, mas com apoio até dos próprios moradores. Aí o carro numeral 10 vai ali para a descida do lago. Esse templo do automobilismo que é o Autódromo José Carlos Passe, o Autódromo de Interlagos. Que contra tudo e contra todos continua resistindo, sem condomínio, sem fechamento, continua sendo uma pista como a gente quer. Que Deus o guarde. Que Deus o guarde e o proteja. É um negócio impressionante que qualquer piloto estrangeiro, quando pisa em Interlagos, sente assim a tradição de uma pista que hoje, se você for contar, em número de grandes prêmios, só perde para Silverstone, só perde para Mônaco, só perde para Monza, e tem gente querendo destruir isso aqui. Olha, muito obrigado por estarem juntos aqui mais uma vez. Pois não, Regina? Só uma coisinha. E que Interlagos seja eterno. Eterno, intocável, indestrutível. Que resista aos aventureiros que o ameaçam. Que é o fato de que essa beleza de autódromo que você vai ver aí, o Autódromo de Interlagos, segue ameaçado. Tem a ameaça de que esse autódromo não interessa mais ao poder público e que vai ser extinto
para virar sabe-se lá o quê, né? Fala-se, não, vamos preservar a pista, mas vamos fazer prédio, vamos fazer... Tem todo tipo de especulação e, olha, não é só para a pista de Interlagos, mas para todo o bairro depois do rio. Continua a pressão imobiliária para se extinguir a pista de Interlagos. E é importante a gente lembrar, como o Rodrigo bem falou, Interlagos é muito mais do que um grande terreno, muito mais do que um grande investimento público. Ele é a história deste país, desta cidade, de um esporte, mas é parte da história do esporte no mundo inteiro. Então, quando se pensar em simplesmente aniquilar isso do mapa, como se fez com Jacarepaguá, que se pense um pouco mais no que nós brasileiros estamos deixando de legado para a nossa cultura e para a cultura mundial. Acabar com Interlagos é um crime. Agora sobre a discussão, em relação à venda do autódromo de Interlagos, chegou pela primeira vez mais perto dos moradores agora da região, toda essa polêmica. Eles participam de uma audiência pública em relação a esse assunto. O projeto de privatização foi aprovado pela Câmara Municipal em primeira votação em novembro do ano passado. Jean Halpe, então, acompanha essa conversa toda. Jean, o que os moradores estão achando aí de privatizar Interlagos? Boa tarde, bem-vindo. A obsessão é tanta que votaram na Câmara... Boa tarde, Tralha, obrigado. Olha, tem muita gente preocupada com esse projeto da Prefeitura de vender o autódromo. Pelo menos é isso que a gente tem ouvido aqui desde as 10 horas da manhã, de moradores e empresários da região, aqui no Teatro do Céu, Cidade Dutra, nessa audiência pública promovida pela Câmara Municipal. Aliás, essa é a terceira audiência pública para debater o assunto, a primeira feita fora da Câmara. 21 pessoas se inscreveram para apresentar as opiniões delas aqui, cada uma teve 3 minutos. De um modo geral, o que a gente ouviu? Que as pessoas aqui presentes são contra a venda do autódromo de Interlagos. Alguns até se manifestaram a favor da concessão, ou seja, quando o bem público fica sob administração da iniciativa privada durante um período, mas não a favor da privatização. Outras pessoas apresentaram outras ideias. O foco desse debate todo está a 1 quilômetro daqui, o Autódromo de Interlagos, uma área considerável da cidade de São Paulo. Vamos ver na reportagem. Quase 1 milhão de metros quadrados. No que depender da Prefeitura, em breve, toda essa área na zona sul da capital estará à venda. A privatização do Autódromo de Interlagos é parte do Plano Municipal de Desestatização. E o primeiro passo para isso já foi dado em novembro do ano passado, quando os vereadores aprovaram em primeira votação a venda da área. A proposta não detalha o que poderá ser feito no local, mas diz que a pista de corrida deve ser preservada. Ainda não tem data para a segunda e definitiva votação. Por enquanto, vale debater o projeto. Na audiência pública de hoje, a representante da Prefeitura falou sobre a intenção do município. Mas por que vender? Justamente porque a Prefeitura tem recursos escassos e ela determinou investir em setores estratégicos, setores que são inerentes ao poder público, saúde, educação, assistência social, mobilidade e por isso esse foco nesses setores. Ela ouviu muitas propostas de empresários e moradores da região. A preocupação nossa é que pode ser um espaço que pode ser melhor aproveitado. Poderia ser implantado aqui no Autódromo de Interlagos, o Museu do Automobilismo ou o Museu do Carro. Você atrairia o público e tornaria o autódromo viável. O nosso objetivo era ter o Ibirapuera da Zona Sul e que mantém o autódromo. Quando o autódromo funcionar, você não teria o funcionamento como parque, mas nos dias em que é possível, o povo poderia entrar, praticar jogging. Seu Amaro é vizinho do autódromo há 45 anos e está preocupado com as mudanças por aqui. Eu sei que eles não vão desativar o autódromo para outras coisas, né? Vai continuar, né? Agora, de que jeito ninguém sabe como é que vai. A Comissão de Política Urbana promoveu no último sábado a terceira audiência pública para debater com moradores da Zona Sul o projeto de privatização do autódromo de Interlagos. A reportagem é do portal da Câmara. Dona Rosa mora na região de Interlagos há 57 anos. É praticamente vizinha do autódromo. E desde que tomou conhecimento da privatização do complexo, ficou preocupada com o futuro da região. Mais gente, mais construções naquela região vai afetar e muito. Não tem saneamento básico. Lá é uma área de manancial
como também alguém disse, isso é uma área de manancial, mas parece que não está sendo respeitado. Mas Dona Rosa não foi a única a comparecer na reunião, realizada no Teatro do Céu Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. Muitos moradores da região também participaram da audiência pública e debateram o tema com os vereadores e autoridades presentes. Cada um trazendo uma ideia para aperfeiçoar o projeto de lei 705/2017. Você decretar ali um parque público, que o espaço contempla um parque, com museu e adotar o sistema de uma concessão inteligente, não de venda do autódromo. O que irão promover em relação a essas questões ambientais? Porque isso cria um impacto sério na área, você sabe disso, não? Das 3 audiências públicas sobre o tema, feitas pela Comissão de Política Urbana, esta foi a primeira realizada na região, que será impactada pela venda do complexo de Interlagos. A representante da Prefeitura não descartou alterações no projeto, caso o mesmo ainda não esteja satisfazendo a população. Nós temos colhido essas contribuições, avaliamos sempre essas contribuições. Temos processos, inclusive em alguns projetos, onde a contribuição é feita muitas vezes no site. Tem diversas formas de contribuir, nós sempre estamos abertos a ouvir, poder melhorar o projeto. Uma das maiores preocupações dos moradores da região seria a retirada de famílias que moram no entorno do autódromo. Mas o representante da Secretaria de Urbanismo garantiu a permanência destas comunidades. O projeto ele tem o objetivo não remover as pessoas, mas levar qualidade urbanística, intervenção, obra que permita às pessoas a viverem com qualidade nos seus núcleos, nas suas comunidades. Então ele não traz nenhuma proposta de remoção. A participação popular na audiência foi constante até o final da reunião, algo que deixou o vice-presidente da Comissão de Política Urbana e autor do requerimento que solicitou a audiência, vereador Alfredinho do PT, bastante satisfeito. Você faz audiência pública no bairro, você facilita que a população participe. Isso faz com que você escute o que a população está pensando, faz com que saiam as propostas e propostas novas, faz com que você melhore sempre um projeto em debate. Beth, feliz aniversário. Obrigado. Antes de mais nada, feliz aniversário. Obrigado. Muita paciência, Celso, é verdade. Muita paciência, nós estamos há 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, trabalhando em cima dessa preservação, né, não só do Autódromo Interlagos, mas do Parque Interlagos, com a proposta de manter ali todo o esporte a motor todo, né, o kart, a moto, o carro, além de outras atividades que nós já tivemos no passado e a gente quer trazer de volta para dentro do autódromo, não só o uso da pista, mas outras atividades que nós temos no chamado Parque Autódromo. É muito difícil, porque a gente negocia em cima de regras e regulamentos, que sempre foi a nossa base, né? No esporte a motor, regras e regulamentos o tempo todo. E nós estamos negociando com políticos, que fazem política. Então, assim, foi 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses de aprendizado, difícil de trabalhar dessa forma, mas hoje eu só não posso garantir porque ainda é política. Mas eu tenho certeza, assim, o autódromo está salvo, né? O autódromo está salvo. Por conta de tudo que nós fizemos, mas eu acho que principalmente porque não há um interesse especulativo financeiro dentro daquela área. Tá? Isso foi um estudo feito pela Secretaria de Urbanismo, que ela fez esse estudo para tentar valorizar as terras para que haja um interesse financeiro. E no estudo que ela fez, ela acabou desvalorizando. Que bom. Isso foi muito bom para a gente. Que bom. Né? A proposta do Dória, que é um erro, é um equívoco muito grande, tudo que ele falou o tempo todo, de vender as terras do autódromo e o comprador manter o esporte a motor, impossível. Por 2 motivos. Porque o Código Civil dá liberdade para o proprietário fazer o que ele quer. Está na Constituição. Se eu comprei é meu, eu faço o que eu quero. Exatamente. Né? E nenhum empresário em sã consciência investiria 2 bilhões e meio, 3 bilhões, que é a proposta de valor que o Dória achou para aquela área lá, para ter uma arrecadação, digamos, de 20 milhões ano. Porque hoje o autódromo hoje é lucrativo, ele fatura 8 milhões ano para uma despesa de 4. Mas, obviamente, não é lucrativo para um investimento tão grande. É lucrativo quando é uma propriedade do Estado, uma propriedade pública, que dá lucro. Então, não existe um investimento da Prefeitura dentro do autódromo. Toda a bandeira que o Dória fala, eu falo que o Dória, ele fala algumas
ele fala mentiras através de verdades. Ele não mente para falar as coisas, mas ele conduz a gente a algumas mentiras. Então, assim, um grande equívoco que ele tem é quando ele fala que investe anualmente 50 milhões de reais no Autódromo Interlagos. Ele não investe... prefeitura, né? A prefeitura, ele como prefeito, desculpa, mas a prefeitura, exatamente, a prefeitura, uma instituição. Na verdade, ele não gasta esses 50 milhões com o Autódromo Interlagos. Ele investe 50 milhões em um evento que é a Fórmula 1. Perfeito. Excelente. Qualquer cidade do mundo gostaria de ter uma Fórmula 1, onde você investe 50 milhões e arrecada 250. É maravilhoso para a cidade. E divulga para o mundo inteiro. Divulga para o mundo inteiro. São Paulo existe no mundo inteiro. Esse é um dos fatos, né? Que ele fala através de equívocos. E o restante do ano, nós usamos o autódromo, né, o esporte a motor, o automobilismo nacional, usa o autódromo e pagamos aluguel para isso. Então, nós colocamos lá dentro do autódromo 8 milhões de reais por ano, dentro dessas locações que fazemos. Inclusive com alguns shows que acontecem lá. E a despesa do autódromo é 4 milhões. O Bruno Covas foi muito receptivo. Nós ficamos mais de um ano tentando uma reunião com o Dória e ele não nos recebeu. Não nos recebeu. Sempre que eu tinha acesso a ele por algum motivo, eu falava, precisamos conversar, e me jogava para alguma secretaria. O Bruno nos recebeu. Isso é muito saudável, né? Existe uma equipe do Bruno que está... O Bruno foi muito claro para a gente, tivemos uma reunião lá, né? O Bruno foi muito claro que a proposta de campanha era da campanha dele e do Dória. Né? Ele não teria o direito de quebrar uma proposta de campanha, que é justo, é uma coisa de licitude. Isso é muito legal de ouvir, né? Se é uma proposta que você está junto, não é porque você vice e saiu e quebra a promessa de campanha, não. Não tem dúvida. Então, assim, ele é uma equipe de trabalho, alguns vereadores estão com a gente, eu falo, o pessoal da região lá, o Rodrigo Goulart, tem dado muito suporte à nossa proposta, e a nossa proposta pode até privatizar, mas não com a venda, e sim com uma concessão, aonde fica patrimônio da cidade, já que ele não dá prejuízo, fica patrimônio da cidade, e que a gente, através da nossa comissão de usuários do autódromo, sejamos um órgão consultivo, pelo menos, de quem for administrar aquilo. Para fazer a gestão. Para fazer a gestão. Agora, a gente está na reta final do programa, eu quero só perguntar para o Bert, como é que está a vida da nossa pista, tão maravilhosa, a pista de Interlagos, que ainda está sob ameaça, né? Temos uma pequena ameaça ainda, Celso. É o que eu falei no último programa. São situações políticas e na política tudo é imprevisível. Mas nós estamos no melhor momento do autódromo hoje. Tá? Eu acho que o Bruno está sendo uma pessoa muito sensível. O Bruno Covas recebeu a nossa comissão. Hoje nós temos no autódromo a administração do Guilherme Birello, que entende que o autódromo não é apenas Fórmula 1. Os eventos automobilísticos é o que banca o autódromo. Aliás, eu recomendo todo mundo procurar nas redes sociais. O pessoal de Interlagos está ativo, divulgando, inclusive mostrando que tem evento praticamente daqui até o último dia do ano. Não para, tem sempre uma atividade rendendo para a cidade. Entre Natal e Ano Novo, inclusive. Sim, entre Natal e Ano Novo, inclusive. O autódromo é lucrativo. Com a saída da SP Tours, o autódromo vindo agora para o guarda-chuva da Prefeitura, inicialmente através da SP Obras e depois Secretaria de Turismo, que são as duas pessoas, o secretário da Infraestrutura, o Vitor Ali, que era da SP Obras, o secretário de Turismo, Orlando Farias, são pessoas que estão com uma visão de autódromo como se fosse melhores autódromos do mundo, para dar, além do automobilismo, qualquer outra atividade que tenha espaço lá, para que ele cada vez mais seja lucrativo. E a reunião que tivemos ontem, reunião de calendário, onde você fala, né, o autódromo está todinho tomado, todos os finais de semana, não tem mais espaço para você fazer evento, já ficou decretado de que o lucro será reinvestido no autódromo. Perfeito. Nós estamos hoje no melhor momento do autódromo, né, com a administração do Guilherme, que veio da SP Tours, mas ele assumiu a bandeira de que o autódromo depende do automobilismo nacional, não só da Fórmula 1, e mais essa infraestrutura do secretário atual de Turismo e do Vitor Ali, que realmente entenderam a importância do automobilismo para São Paulo, para o Brasil. E eu vi hoje no site da Prefeitura que o evento Fórmula 1 trouxe 334 milhões de movimento de turismo aqui em São Paulo, ou seja, né, o que se falava de se gastar 50 milhões no autódromo não é uma realidade, sempre se gastou 50 milhões no evento Fórmula 1, que dá um retorno de 334 milhões. Ou seja, a conta mais do que fecha. Qual é a cidade que não queria ter isso? Pois é, toda a cidade está querendo. O pessoal no Rio de Janeiro, eu estou sabendo, estão querendo retomar aquela história de autódromo também. O Chevy Chase foi para lá. Exatamente, está todo mundo já falando.
Pista velha é que faz corrida boa e dá dinheiro para as cidades que sabem administrar. É isso. E nos dá até motivação para olhar para 19 e falar assim, temos uma causa, senhor Sérgio Berti. Sim. Temos uma causa na mosca. Salvar Interlagos, porque continua ainda, as nuvens estão sobrevoando ainda a pista, hein? Continua, Não é? Na verdade, assim, no último programa que nós fizemos e falamos sobre Interlagos, eu fui bem claro, nós estamos num momento muito bom com a administração pública, com o próprio prefeito Bruno Covas, mas sempre existe o risco da política, dos interesses políticos que vão contra o nosso interesse, que é manter o esporte, manter o autódromo como parque, tudo aquilo que nós já tivemos no passado e a gente está tentando resgatar. O autódromo de Interlagos pode ser um mini Ibirapuera da Zona Sul. Perfeito. Sem nenhum custo para a prefeitura, porque ele é autossustentável e ainda dá lucro. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu não estou falando da Fórmula 1. A Fórmula 1 eu trato como um evento à parte que dá muito lucro. Mas só o autódromo, se não contarmos a Fórmula 1, ele mesmo é autossustentável, ele dá lucro, ele pode se manter. E poderia ser o Ibirapuera da Zona Sul. Agora, o risco está no projeto de lei que foi aprovado em primeira votação, o PL 705/18, que ainda está na Câmara Municipal e pode, a qualquer momento, ir para a segunda votação. Isso depende do presidente da Câmara, de alguém com interesse de colocá-lo nessa segunda votação. E ele, sendo aprovado na segunda votação, e aí são interesses outros, né, que a gente não consegue avaliar. Basicamente da construção civil? Construção civil. Na verdade, assim, se Interlagos não for usado da forma que ele é hoje, como um parque público, como um espaço para esporte a motor, o outro interesse seria da construção civil. E aí é destruir tudo? Aí destruir tudo. Na verdade, não existe uma relação saudável entre residências ou empresas dentro de um espaço que é utilizado para fazer o esporte a motor. Tem barulho todos os dias. Né? Então, veja bem, criar uma demanda muito grande já sabendo que isso vai acontecer. Agora, na Câmara Municipal, por mais que eu tenha visitado 45 dos 51 vereadores, tentando explicar tudo isso, eu percebo que não existe um envolvimento muito grande ou até mesmo um entendimento de boa parte dos vereadores, né? Nós temos alguns que abrem os braços para a gente, que concordam com aquilo que a gente está fazendo e dá um pouco de ânimo, mas ainda assim é uma menor parte. E tem um risco maior ainda, né? Que isso eu acho que é uma vergonha que a gente tem em várias cidades, talvez até no estado, que a gente chama do o bloco do governo, na verdade, a base aliada. A base aliada é quando o governo tem lá uma série de vereadores que votam em conjunto. Então, não importa no quê? Não importa no quê, independente da vontade pessoal. Então, eu tenho lá um vereador que apoia a nossa causa, que está com a gente, porém, o partido pediu para que ele votasse em conjunto com a base aliada, e aí o que o prefeito coloca, o que o presidente da Câmara coloca, a base aliada vota em conjunto. E aí é onde está o nosso maior risco. Mas, mesmo que isso aconteça, se o PL 705 for aprovado em segunda votação, ainda tem um outro problema que eles enfrentariam, que seria achar alguém para comprar o autódromo. E hoje o autódromo, se você for ver claramente dentro de todo o zoneamento, dentro de tudo que acontece naquele espaço, com as nascentes, as áreas de mananciais, os bosques que nós temos, não existe uma incorporadora que teria o interesse atual. Então, aí teria uma outra disputa lá na Câmara Municipal para mudar o zoneamento, para que haja o interesse, para que uma incorporadora assuma a compra. Ou seja, o ataque para termos destruído o Interlagos tem de vir de várias frentes. De várias frentes. Que estão se armando. Que estão se armando. Estão trabalhando para fazer isso. Eu acredito, eu volto a falar, nós estamos num bom momento, né? A administração atual do autódromo, lá, o Guilherme Birello, ele tem mostrado uma parceria com o Automobilismo Nacional. Antigamente, o autódromo só fazia obras baseadas na Fórmula 1. E hoje não. Hoje essa parceria aconteceu, nós sentamos juntos com a equipe de Fórmula 1, o Automobilismo Nacional, e a gente observa aquilo que é bom para a Fórmula 1 e não nos atrapalha, aquilo que é bom para a Fórmula 1 e pode nos ajudar. Então é o que está sendo dado a prioridade através da nova gestão do autódromo, dessa atual gestão do autódromo. Então isso é bacana para a gente. E a gestão percebeu que, assim que ela se desligou da SP Tours, a SP Tours era uma caixa preta, né? A SP Tours sempre alegou que o autódromo dava prejuízo, e a gente percebeu que não é bem assim, né? Como a SP Tours não precisava mostrar lá os seus valores, porque é uma autarquia, não é uma empresa do governo, e agora a gente percebe que o autódromo dá lucro e já é uma proposta da nova administração aí,
que vem quem está muito empenhado é o secretário de Turismo, o Orlando Faria, né, o próprio Vitor Ali da SP Obras, eles já se comprometeram com a gente de que, de fato, o autódromo dá lucro e esse valor será aproveitado no próprio autódromo. Ou seja, acredito que em pouco tempo teremos tudo isso de volta. As atividades extra esporte a motor, a escola de mecânica é uma proposta. Então, veja assim, se seguir por esse fluxo, se a gente conseguir meio que anular lá o PL 705, nós estamos bem. Haja vista que o prefeito Bruno Covas assinou o contrato até 2025 com a UEC. Pensou? Ou seja, é alguém que está visualizando algo de importante no Autódromo Interlagos, até mesmo para o turismo. Portanto, a prefeitura vai atuar para poder manter este evento aqui na cidade de São Paulo. Quando o governador João Dória era prefeito, enviou um projeto à Câmara Municipal para que a Câmara autorizasse a venda daquele espaço. A Câmara já aprovou em primeira votação esse projeto. Nós avançamos nos estudos econômicos e, dada, inclusive, a decisão de que quem comprasse aquela área deveria manter o autódromo, nós concluímos, então, que para concluir o autódromo, o meio mais adequado seria o da concessão e não da privatização. Então, a mudança de privatização para concessão foi exatamente por conta da premissa da manutenção do autódromo. Se a prefeitura entendesse que não precisaria manter o autódromo, a gente teria insistido na privatização do terreno. Foi essa discussão que nós tivemos várias vezes com os vereadores que estiveram na prefeitura, com várias pessoas que procuraram a área de desestatização do município para poder tratar do tema. Enviamos recentemente agora o projeto da concessão. Conversei ontem com o presidente da Câmara, vereador Eduardo Tuma. Ele vai dialogar com as outras bancadas para talvez até mesmo aproveitando o projeto que já passou em primeira votação, apresentando uma emenda substitutiva da concessão, já aprovar logo em segunda votação e não ter que recomeçar do zero essa discussão na Câmara Municipal. Então, a gente espera que os vereadores possam, em breve, avançar muito rapidamente ainda nesse mês, para que a gente possa ter aprovada a concessão e liberar a Prefeitura para lançar os editais que são necessários para que a gente possa avançar nessa concessão. Assunto quente desta noite envolve o Autódromo de Interlagos, que a semana passada a gente até falou aqui para vocês, não mais vai ser privatizado, assim, não vai mais ser vendido, mas vai ser concedido. O Sérgio Bertz, que é da Comissão de Interlagos, ele sabe tudo a respeito, acompanhou todo o histórico, vai trazendo informações aqui para a gente a respeito desse assunto, mas a gente tem também o prazer de receber aqui o secretário de Turismo da cidade de São Paulo, Orlando Faria, para contar a respeito desta concessão e, mais do que tudo, né, falar de Interlagos não mais como um lugar simplesmente para receber os eventos de esporte a motor, mas para ser tratado, administrado como um grande parque, a gente pode até chamar de um parque do povo, né, secretário? Boa noite. Boa noite. Obrigado, Celso, pelo convite. Eu acho que a ideia talvez seja transformar Interlagos num grande complexo de eventos, né? De múltiplos eventos, garantindo também, claro, o esporte ao motor, né? Sem dúvida. Parte das obras que estão sendo feitas lá agora nos boxes é para abrir as paredes dos boxes, cobrir a área dos boxes e aí transformar aquela área como uma área de exposição, convenções, encontros, exposições, ou seja, ampliando a vocação do autódromo. Então a gente pode ter, por exemplo, provas off-roads, com provas na pista, com exposição em partes dos boxes, podemos ter show em outras áreas, em outras arenas. Se a ideia é transformar um grande complexo de múltiplo uso mesmo. Acho que a gente aprendeu um pouco até com a história do festival do Lollapalooza. Exatamente. Há 2 semanas a gente teve o festival lá do Senna Day, onde as coisas aconteceram de várias formas diferentes no autódromo. E isso realmente muda um pouco a perspectiva até do próprio investimento da prefeitura naquele aparelho, né? Para a gente usar um termo técnico, naquele aparelho público. Sérgio Bertz, para te colocar já nesse assunto, há muito tempo essa é a visão da comissão. Quando vocês começaram a pensar naquela coisa, vai acabar Interlagos, não vai vender, vai sumir, vai fazer prédio e tal. Vocês sempre tiveram essa perspectiva e foi assim que vocês conversaram com todos os agentes públicos, né? Boa noite.
Boa noite, boa noite. Exatamente isso, Celso. Na verdade, a gente como automobilista, a gente sempre entendeu que o autódromo pudesse ser um pouquinho mais do que aquilo que ele oferecia momentaneamente, né? O esporte a motor. Nós sabíamos disso. O que faltava era uma vontade ou política ou administrativa, para fazer as coisas acontecerem. Agora, nessa administração atual, foi o que eu venho falando sempre, né? Nós tivemos assim a grata surpresa de encontrar Orlando Faria, que nos recebeu muito bem, que entendeu a nossa proposta, que percebeu esse potencial do autódromo, e ele sim, como administração pública, está buscando todas essas atividades que ajudam a manter o autódromo, o parque autódromo como um todo. Perfeito. Desta forma, preservando também o esporte a motor, que é a nossa praia, que é aquilo que nós sabemos fazer. Então nós estamos nesse momento em São Paulo, no melhor momento das relações entre automobilismo nacional, motociclismo, Secretaria de Turismo, ou seja, administração pública, e o automobilismo internacional também. É o único momento. No último ano, nós conseguimos uma conversa sadia entre todos os departamentos, pensando no melhor para a utilização daquele espaço. E não só cada um cuidando do seu. Então, assim, é aquilo que nós almejamos. Eu acho que a Comissão Interlagos hoje batalhou bastante nos últimos 2 anos, mas podemos falar que nós conseguimos, assim, através das parcerias, né, e já agradecendo Orlando Faria, que foi fundamental, podemos dizer que nós atingimos quase todo o objetivo que nós almejávamos. Agora precisamos fazer com que isso se torne realidade, as garantias nos papéis, né, para que não tenha nenhuma surpresa no meio do caminho. Mas, assim, estamos no melhor momento. Até fazer um meia-culpa aqui, porque quando a gente lembrou e falou a primeira vez, pô, festival de música lá, Lollapalooza e tal, a gente até no particular, a gente criticava mais. Errados, né? Porque afinal de contas é uma coisa que veio até para melhorar a ideia de utilização do autódromo. Existe a gente provocando alguns eventos, espero que daqui para frente aconteça dos eventos ficarem sabendo dessa nossa proposta e vir procurar apoio, ajuda, datas para fazer eventos que tenham essa característica, né, de ocupar o autódromo. Acho que a palavra um pouco é essa. O autódromo é equipamento público. É do paulistano, é do paulista, é do brasileiro. O autódromo é equipamento público. É do paulistano, é do paulista, é do brasileiro. Tem que ser ocupado de segunda a segunda, 24 horas por dia, se possível for, entendeu? Então, estamos à disposição para ajudar no que for possível. Nós temos que roubar aqui a frase da Old Stock. Sim, Old Stock Race. Interlagos é do Brasil. Sim, sem dúvida. Corre com isso no para-brisa. Sem dúvida. É verdade. Interlagos é do Brasil. Interlagos tem uma mística, uma história por trás. Vou dar um exemplo. Levei minha mãe para conhecer Interlagos, ela foi no evento lá que não tinha nada a ver com automobilismo. A minha mãe, que não gostava de Fórmula 1, não ligava para Ayrton Senna, para piloto, ela se emocionou ao colocar os pés dentro de Interlagos. Então, acho que esse é o exemplo clássico de uma pessoa que não tinha, mas Interlagos, né? E é essa mística, é essa história que pode transformar os eventos de uma maneira que a experiência seja uma coisa importante para ser explorada pelos eventos, porque essa experiência é muito valiosa. Só 10 segundos. Só rapidinho, agradecendo o Bert, não é só o Bert, desculpa, tem muita gente comigo, a comissão inteira que ajudou, o Orlando Sgarbi, que foi um dos mentores da comissão junto comigo, e eu não posso deixar de lembrar também toda aquela comunidade do entorno do autódromo que participaram de todas as audiências públicas, valorizando o espírito do parque autódromo, porque eles também usam de alguma forma, e agora eu peço ao secretário que, obviamente, traga esse pessoal do entorno para dentro do autódromo. Eu tenho que agradecer a todo mundo. Olha só, a Câmara Municipal, aqui em São Paulo, aprovou ontem a concessão do complexo de Interlagos. Discussão que vem ali em torno do autódromo, você tem acompanhado. A oposição reclamou, diz que o projeto não tem detalhes, como o tempo de concessão, por exemplo. Pode ser de 20 a 35 anos, de acordo com as propostas comerciais dos interessados. Vamos ver mais detalhes. Depois de 5 sessões extraordinárias, a bancada governista finalmente conseguiu aprovar o projeto de concessão do autódromo de Interlagos. O projeto ficou 6 horas no telão, travando todos os outros assuntos que seriam discutidos na casa. Foi a chegada do ex-presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite, do DEM, que fez a votação destravar. Com relação à concessão do autódromo e alienação, a razão, senhoras e senhores vereadores, e os telespectadores da TV São Paulo, por que é que ele não andou? A razão é simples. O projeto 705 prevê uma efetiva liberação de áreas de cerca de 140 mil metros, pouco mais, de uma área de 1 milhão de metros quadrados. Ora,
com 140 mil metros vendidos, não paga a conta dos investimentos decorrentes dessa alienação. A razão que nós não estamos vendendo hoje é uma questão de conta. Não fecha a conta. O sujeito compra 1 milhão, como é que vai pagar o valor que inteiro? Compra 1 milhão e leva 140. O senhor me concede uma parte? Cedo, só para fazer uma bem pergunta, rápido, claro. Uma pergunta. Essa conta não foi feita antes de mandar o projeto para cá? Vereador, quando foi feito o projeto, o encaminhamento, se imaginava que nós poderíamos liberar aqui uma quantidade de área. Foi objeto de discussão minha com a então secretária Heloísa, vereador Donato, no sentido de tentarmos ampliarmos essa área, levarmos pelo menos para 500 mil. Pelo menos não há possibilidade. Ou nós teríamos que derrubar a concepção original do autódromo, qual seja, as arquibancadas do setor A, modificarmos todo o desenho, que era uma exigência. O que é uma exigência da FIA para que se mantenha o autódromo na atual concepção. Se nós perdermos, estou perdendo objeto. E temos que considerar que a cidade de São Paulo, hoje é uma cidade de serviço. Sendo de serviço, é preciso, há necessidade de que nós tenhamos atrativos na região. Sem esse atrativo hoje da Fórmula 1, é óbvio que a cidade de São Paulo perde em exposição, principalmente considerando o aspecto que nós somos hoje uma cidade de serviço. Mas, qual é a grande saída na concessão, vereador presidente? É que a cidade deixa de aportar recursos, que não serão mais gastos com o autódromo, em toda a concepção, inclusive na fala do presidente Donato, aí tem uma pequena discórdia. Nós não pagamos esses valores, e se houver o contrato futuro da concessão, caberá à nova concessionária que faça e assuma as despesas de cerca de 20 a 25 milhões de dólares para que seja aportado. Não é mais do município. O que está celebrado no contrato... Só uma parte. Eu vou no diálogo necessário. Claro, vereador. Quem vai assinar o contrato dia 31 de julho é a Prefeitura de São Paulo e a FIA. Não terá concessão até 31 de julho. Portanto, esse aporte será da Prefeitura de São Paulo. Não tem outra possibilidade. São Paulo não paga, ela não vai pagar esse valor. São Paulo não vai pagar esse valor. Esse não se aplica para São Paulo, vereador. Nós não pagamos esse valor, vereador. Uma parte, vereador. Não pagavam, mas eu li aqui a declaração da Fórmula 1, da empresa da Fórmula 1. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Só para informar o vereador Donato e também toda a casa aqui, quem paga a taxa é o promotor do evento, que não é a cidade de São Paulo, mas sim a Interpub. Então, é uma relação comercial entre a Interpub e a empresa que é dona da Fórmula 1. Me desculpa, a promotora não é a Prefeitura de São Paulo. Português, me desculpa. Tá bom. Bem, o entendimento é que não há previsão, sequer, vereador Donato. Vereador Donato, não há previsão sequer orçamentária para esses recursos, cerca de 100 milhões de reais que serão gastos. Não há previsão sequer orçamentária e nem como suplementar para essa natureza de despesa. Vereador Donato, não há previsão orçamentária sequer para tal despesa. Eu entendo que não há, que nós não pagaremos. Assim cedo, caberá à nova concessionária assumir essas despesas de manutenção e fazer o bom uso nas regras que o poder concedente, obviamente concedente interveniente da Prefeitura de São Paulo, que baixará as regras da concessão. Nós estaremos saindo desta conta, não mais vendendo, porque o dinheiro que arrecadar-se-ia com 140 mil metros de terreno para construir não será mais possível. Não é possível pagar a conta. Diante disso, se há concessão, mantém-se a prática esportiva gigantesca que é esse evento da Fórmula 1, e teremos lá aquele espaço mantido para N atividades de prática automobilística mantido nas condições da atual concepção do autódromo. Acho que a alienação seria algo que não é atrativo. Não é que não seja atrativo para o investidor, os 140 mil, não é atrativo para a cidade de São Paulo, que se obriga por conta dessas habitações que seriam implementadas dentro do autódromo, com 140 mil metros, com os investimentos que se faz necessário. A oposição teme que o projeto aprovado provoque prejuízos para a cidade. O nosso voto contrário foi em razão, primeiro, da mudança brusca do governo sem nenhum debate com a sociedade. O governo prometeu vender o autódromo por 2 bilhões de reais e agora recuou disso e está fazendo
autorizando uma concessão, sem explicar como será feita essa concessão, quais as regras e qual o prazo dessa concessão. Em razão disso, nós votamos contra o projeto. Eu já pude explicar na minha fala do debate as razões por que nós somos contra esse projeto. Primeiro, a ausência de debate. Nós estamos passando de um processo que era de venda de Interlagos, onde tiveram 2 audiências públicas e todos os argumentos eram para vender Interlagos porque o custo da Fórmula 1 onerava a cidade. Esse é o argumento do secretário Poit e do prefeito Dória. Quando se falava em 50 milhões como custo de Interlagos, se falava da Fórmula 1. Porque o custo de Interlagos, a gente demonstrou aqui, é 4, 5 milhões. E é superavitário, porque arrecada 7, 8 milhões por ano. Se alguém que está bem estabelecido na iniciativa privada e disputar uma concessão é porque não é trouxa, porque sabe fazer conta. Então, eu lamento que a gente mude o projeto e não tenha nenhum debate com a sociedade. A manobra foi a seguinte: os partidos retiraram os projetos substitutivos que alteravam o projeto original, inclusive o governo. Com isso, o texto original, que autorizava a venda do autódromo, foi aprovado. Na sequência, eles aprovaram 2 emendas. Uma que mudou de venda para concessão e outra que proibiu a cobrança de ingressos no parque, que fica no autódromo. Nós estamos votando aqui o 705. Há votos no painel eletrônico. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alessandro. Senhor presidente, é votação nominal. Votação nominal do projeto. Então, no painel eletrônico, a votação do projeto 705. Os favoráveis votarão sim, os contrários votarão não. Eduardo Tuma vota sim. Fábio Riva vota sim, caminha voto sim. Pois é, a emenda que vai fazer a alteração do texto. Encerrada a votação, 32 votos sim, 10 votos não, está aprovado o projeto. Vamos então... Então, as emendas 7 e 8, que são do governo, no painel eletrônico, os vereadores favoráveis votam sim, os vereadores contrários votam não. Há votos, Eduardo Tuma vota sim. Fábio Riva vota sim, caminha voto sim, a base aliada. Milton Leite vota sim. Encerrada a primeira votação do bloco 1. 34 vereadores votaram sim, 9 vereadores votaram não. Estão aprovadas as emendas 7 e 8. Há votos. O grupo número 2 de emendas. 1, 2, 3 e 10. Quem? Acabou, parou. Encerrada a votação. Ah, foi o Caio? Deixa eu ver. Só podia ser. Caio Mira. Encerrada a votação. 42 votos, 11 sim, 2 abstenções, 29 votos não. Então está rejeitado o bloco de número 2. Então o texto vai à redação final, o texto do PL 705 que foi aprovado junto com a emenda número 7 e a emenda número 8 vai à redação final. E aí a sanção ou veto do senhor prefeito. Olá, boa tarde. A sessão plenária desta quarta-feira aprovou em segunda votação projeto de lei do Executivo que determina a concessão do Complexo Interlagos. O projeto de lei proposto em 2017 já havia passado por primeira votação. Na ocasião, o projeto apreciado estabelecia a venda do Autódromo Interlagos e estruturas de apoio. O projeto foi colocado novamente em pauta, propondo a mudança de venda para concessão. Foram encerradas as discussões. Os vereadores, apesar de entender a vantagem da concessão para prover recursos para a cidade, questionaram alguns aspectos. Sem nenhum debate, usa um projeto que falava o oposto e vota uma coisa que não tem a ver com o que foi debatido. Então, primeira posição da bancada do PT, tem que ter debate. Ele tem um espaço de lazer, de caminhada, não está nada explicado no projeto. Ia se vender e isso ia passar para o privado. Agora vai ficar com a prefeitura e vai passar para um privado através de uma concessão, ou seja, por um determinado tempo algum privado vai administrar, mas sob quais condições? Não tem nada no projeto. É difícil entender aqui a cabeça de alguns vereadores que se posicionam. Primeiro porque era contra a alienação.
agora é contra a concessão. Através dessa concessão, a defesa da cidade de São Paulo, do emprego, da renda e principalmente da imagem da cidade de São Paulo para o mundo. A prefeitura, ela concede, mas continua com o patrimônio e ela dita as regras daquilo que o concessionário pode fazer. Então, a prefeitura vai continuar fiscalizando, inclusive, no termo de concessão, ela pode, inclusive, fazer a rescisão desse contrato, caso o concessionário não cumpra com aquilo que ficou pré-estabelecido pela prefeitura na concessão. A votação aconteceu em 2 fases. Primeiro foi aprovado o projeto de lei com o texto original por 32 votos favoráveis e 10 contrários. Na sequência, foram votadas 6 emendas propostas. 4 delas foram rejeitadas e 2 acolhidas. São elas a emenda do governo, que permite a concessão do Complexo Interlagos, e a emenda proposta por 5 vereadores: Ricardo Nunes, do MDB, Zé Turim, do PHS, Mário Covas Neto, do Podemos, Eduardo Tuma, do PSDB, presidente da Casa, e Rodrigo Goulart, do PSD, que dispõe sobre o complexo esportivo da região. Foram 34 votos favoráveis e 8 contrários. A emenda do governo alterou o Autódromo de Interlagos de alienação, que é venda, para concessão. E nós apresentamos uma emenda onde garante que os espaços que são inseridos dentro do complexo Interlagos, que é o Autódromo José Carlos Passe e o Kartódromo Ayrton Senna, nós temos áreas de lazer, um parque lá. Se você for lá agora, vai ter lá 50, 60 pessoas fazendo caminhada, ginástica, tem quadra, tem pista de caminhada. Então, a nossa emenda garante que, mesmo tendo a concessão, que esses espaços continuem sendo públicos, sem cobrança de nenhuma tarifa ou taxa, para que as pessoas continuem fazendo uso daquele espaço que está inserido dentro do complexo do Autódromo de Interlagos. O vereador Paulo Frange, do PTB, que votou favorável, apresentou suas preocupações, mas informou que vai prosseguir com suas ações agora que o projeto de lei foi aprovado em segunda votação. Aquilo que tem lá hoje vai na concessão continuar sendo sem custo nenhum para o munícipe do entorno e da região que utiliza? Deveria ficar bem claro isso. Na concessão, como é que eu fico com toda a área que é utilizada? Qual o percentual da taxa de ocupação do solo que eu vou ter? Portanto, são perguntas que nós não temos resposta ainda. A gente vai tentar, na discussão com o Executivo, no edital de chamamento para processo de seleção, conste o máximo possível de especificações que garanta o interesse público na região. Se a gente faz a concessão para terceiros, nós precisamos dizer para eles o que é que tem que ser público na concessão. Essa regra nós podemos fazer. O município pode fazer e pode fazer no edital de licitação. Agora, o projeto de lei de concessão do Complexo Interlagos segue para a redação final e, posteriormente, para a sanção do prefeito Bruno Covas. O presidente da Câmara dos Vereadores acredita que, com a concessão, o prefeito terá um instrumento eficaz para manter o Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo. Diferente da privatização, que haveria a venda, especulação imobiliária no entorno e, por que não dizer, na própria área do autódromo, a concessão garante a Fórmula 1 aqui em São Paulo, porque o concessionário, inclusive, terá interesse em promover esse evento. Então, a cidade ganha com essa aprovação. Ao invés de vender, vamos fazer uma concessão, ou seja, deixar a iniciativa privada gerir esse equipamento, gerenciar os eventos que ali. O autódromo precisa ser de acordo com as normas da FIA, para que a Fórmula 1 possa acontecer. O único no Brasil que tem esse certificado é o Autódromo de Interlagos. O complexo de Interlagos reúne o autódromo, o kartódromo e um parque. Por 32 votos a 10, os vereadores decidiram permitir que a prefeitura passe a gestão à iniciativa privada. O projeto, inicialmente apresentado em 2017 pelo então prefeito de São Paulo, João Dória, previa a venda de Interlagos, mas foi criticado porque o local poderia ser demolido para dar lugar a edifícios e até um shopping. O tema voltou a ser discutido na Câmara. Desta vez, a Casa alterou o texto e aprovou apenas a concessão. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Bruno Covas, que vai determinar as regras e o tempo que o complexo ficará com a iniciativa privada. A alteração na lei agradou aos promotores de corridas. A área do autódromo sendo privatizada, ela teria um dono. E o proprietário faz o que ele quer da terra dele. Então, nós vimos um risco muito grande de perdermos o espaço para o esporte a motor que o autódromo nos oferece.
A justificativa da prefeitura é de que a concessão vai gerar uma economia de mais de 40 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Esse valor leva em conta obras de manutenção e a gestão do complexo. A decisão da Câmara Paulistana acontece uma semana depois do presidente Jair Bolsonaro afirmar que o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 seria transferido para um autódromo que será construído no Rio de Janeiro. Lá não haveria investimento de recursos públicos. Só que a cidade de São Paulo tem contrato para realizar a corrida até 2020.